Dando continuidade à explicação sobre o playbook no B2B Target e como o playbook ele influencia e ajuda na gestão das oportunidades da ferramenta, vamos falar hoje sobre formulário de qualificação. Como que é essa funcionalidade? Essa funcionalidade permite que você defina formulários e aonde você vai atuar com esses, vai obrigar que o usuário preencha ou não esses formulários em determinadas situações. Então vamos a exemplos práticos aqui, ó. Primeiro exemplo, handoff do SDR para o comercial. Então, quando o time de SDR faz um agendamento de uma reunião para o time comercial. Então, aqui com esse formulário criado, você pode definir que, bom, qual é o funil que vai ser afetado, pode ser o funil de carteira, quer dizer, seria um agendamento para um cliente da carteira, ou comercial, que seria um new name, né? Quais são os responsáveis, usuários, os tipos de usuários que vão ser afetados por esse formulário? Se você tem um score mínimo para que permita o avanço para a próxima fase ou não, se ele é obrigatório e se ele bloqueia o avanço, ele simplesmente traz as informações, mas avança efetivamente com a oportunidade. E aqui embaixo você vai definir suas perguntas. Então, vamos a um caso prático. O SDR agendou uma reunião para o time de vendas, e aí você pode definir o que é o importante para você na sua empresa, para o time comercial garantir que aquela oportunidade foi bem qualificada pelo time de SDR. Talvez seja estar falando com a pessoa certa, talvez seja perceber o faturamento da empresa ou o segmento, enfim, você vai personalizar isso, pode definir um peso para essas respostas e dependendo da resposta, pode ser uma resposta que bloqueia o avanço. Então, o vendedor ele não vai aceitar essa oportunidade do time de SDR. Por que isso aqui é bem importante? Porque ele também vai estar medindo a performance desse formulário. Isso porque você percebe, o time de SDR precisa ser qualificado, precisa ser vamos dizer assim, gerenciado o seu indicador em cima de reuniões agendadas qualificadas. Não adianta ele agendar a reunião e a reunião não ter fit com o produto que você vende. Então, não é uma reunião qualificada, né? Então, esse formulário de qualificação de handoff, ele vai pontuar justamente isso. Quantos agendamentos o SDR X fez e quantos deles foram aceitos pelo vendedor. E de contrapartida, aqui ele já resolve o problema do vendedor. Então, se o vendedor aceitou essa oportunidade, significa que é uma boa oportunidade na visão dele. E se ele aceitou essa oportunidade, ele vai ter um percentual de conversão em vendas que você vai estipular para ele. Então, se ele aceitou 10 oportunidades e fechou só uma, ele está aí com 10% de conversão em venda, isso é pouco ou é muito? Aí depende do seu negócio, do seu histórico, o que você vende, mas você vai conseguir medir justamente isso. Então, vendedores mais imaturos talvez aceitem demais oportunidades, mas o percentual de conversão dele vai ser muito baixo. E a partir daí você consegue melhor gerenciar o seu time de vendas, tá bom? Você pode também fazer outras funções aqui no formulário de qualificação. O que a gente chama de gate de qualificação você pode determinar para passar para uma fase, da fase A para a fase B dentro do funil comercial, você pode obrigar também que ele preencha algumas perguntas e essas respostas vão ter peso e pode ter respostas de bloqueio ou não. Então, por exemplo, o vendedor recebeu aquela oportunidade do SDR, ele aceitou. Na primeira entrevista, ele perguntou se o cliente tinha a demanda da solução ou tinha o faturamento adequado, vamos pensar assim, para ele ser um cliente potencial da sua empresa e ele marcou que não. Então, se não, já bloqueou para a próxima fase. Não tem por que você seguir com essa oportunidade para talvez uma apresentação técnica, envolver o engenheiro de solução ou qualquer pessoa que seja que você gaste mais dinheiro com essa oportunidade, se ela não tem chance de virar uma venda, se assim você definiu, tá? Se é uma resposta de bloqueio. Pode ser simplesmente
uma resposta informativa, o que é muito bacana. Então, quer dizer, você está passando essa oportunidade da fase A para a fase B, então você já levantou, por exemplo, quais são os usuários-chaves, já fez um levantamento de requisitos ou não fez, já percebeu a dor do cliente, e todas essas respostas vão ficar guardadas lá na oportunidade. Isso é muito bacana da ferramenta. Eu vou rapidamente lá entrar na oportunidade para vocês verem isso. Pegar uma oportunidade qualquer aqui, ó. Na medida que for respondendo essas perguntas, ele vai ficar aqui na aba direita da oportunidade. No caso, essa daqui, deixa eu perceber aqui, essa oportunidade, no caso, não tem nenhum formulário de qualificação vinculado a ela. Deixa eu tentar aqui, ó, a sorte achar uma oportunidade com esse material. Tem aqui, ó. Olha aqui, ó, a qualificação, ó. O lead foi aceito ou não foi aceito? Ó, teve um bloqueio aqui, ó. E aqui a gente percebe aqui as respostas que foram feitas pelo vendedor quando recebeu essa oportunidade. Então é assim que funciona. Você percebe que essa informação está aqui, ó, a fácil acesso para o time de venda, para o seu gerente de venda, seu diretor comercial. Essa informação, independente se essa oportunidade migrou do vendedor A para o vendedor D, e todo esse histórico vai ficar aqui na oportunidade. Bom, não acabou por aí. Então, a gente tem a opção do handoff, do SDR para o comercial, os formulários de passagem de fase A para fase B, você vai configurar isso de acordo com o seu negócio, e o aceite ou não de um lead agendado. Então, o SDR, quando agenda uma oportunidade para o vendedor, ele tem que preencher as perguntas que você definiu como obrigatórias. E o vendedor, quando aceita essa oportunidade, quando ele vai dizer que aceitou essa oportunidade, ele tem outras perguntas para serem respondidas depois da sua primeira abordagem com o cliente, né? Então, nesse exemplo aqui, quem participou da reunião, foram os decisores, qual o grau de interesse demonstrado pelo cliente, a partir daí você vai entender se essa oportunidade é qualificada ou não. Então é isso, pessoal. Essa função de formulário de qualificação é bem importante do Playbook. Como mostrei para vocês, ela interage com as oportunidades do funil de venda do vendedor e do SDR. Então, a qualquer momento aqui você vai conseguir consultar as respostas, quando foi feito, por quem foi feito, e assim gerenciar melhor essa oportunidade. É isso, pessoal. Até a próxima.